o versículo 28. Amém? A palavra do Senhor vai falar hoje sobre a crucificação. Parece que Deus dá a mesma mensagem para mim e minha esposa. Glória a Deus por isso. A palavra do Senhor vai falar 17 e diz assim: E levando ele às costas da sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico se chama Gólgota, onde crucificaram, e com ele em outros dois, cada lado, e Jesus no meio. Nós vamos para o 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo num isopor, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, diz: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrasse as pernas e fosse tirado. Foram, pois, os soldados, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele foram crucificados. Mas vindo a Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou ao lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, o seu testemunho é verdadeiro, a saber que é verdade o que diz, para que também vós creias. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz: a Escritura verão aquele que o transpassaram. Amém? Posso se sentar nessa noite dando glória a Deus? Amém? Nessa noite eu quero falar sobre a crucificação de Jesus. Nessa noite eu quero falar para ti que todos nós sem Cristo somos condenados. Toda a humanidade sem o sacrifício de Cristo está condenado. Não há salvação fora de Cristo Jesus. E nós sabemos que Jesus, ele veio para morrer pela humanidade, porque a humanidade tinha uma transgressão que foi feita lá no jardim. Essa transgressão foi o erro do homem, de Adão e Eva, onde o pecado alcançou toda a humanidade. Mas havia a promessa de ser enviado um que viria morrer pelo meu e pelo seu pecado. A humanidade, ele já teve um sacrifício, onde esse sacrifício foi Jesus. O que basta é a humanidade crer no sacrifício de Cristo, aceitar e confessar a Cristo como o Senhor da sua vida, para que os seus pecados sejam perdoados, o meu e o seu pecado. A palavra do Senhor vai dizer, lá em Êxodo 12, que quando o povo foi ali instituído a primeira Páscoa, a palavra do Senhor vai falar que ali o povo, para ser liberto do Egito, do cativeiro, da sua escravidão, a palavra do Senhor vai dizer que era necessário matar um cordeiro, para que através do sacrifício desse cordeiro, o pecado do homem viesse a ser perdoado. E a palavra vai dizer: olha, Moisés fala para o povo que quando matar o cordeiro, pega o sangue do cordeiro e passa no umbral da porta, para que quando nessa noite Moisés passar o espírito da morte sobre aquelas casas, aonde tem o sangue do cordeiro sobre o umbral, ali o espírito da mortandade não entrará. Por quê? Porque teria o sangue do cordeiro ali no umbral da porta. E a palavra fala que aonde tivesse o sangue do cordeiro, ali não entraria a pena, ali não entraria a morte, ali não entraria o castigo, ali não entraria o juízo sobre aquela casa. O que eu quero dizer, meu amado? O sangue do cordeiro já foi derramado na cruz do Calvário, para que eu e você viemos ser redimidos dos nossos pecados, ser redimidos da condenação. Então o sangue de Cristo é quem pode salvar a humanidade. É o sacrifício de Jesus no Calvário que pode salvar a humanidade. O interessante é que eu vejo, Jesus, ele foi o último sacrifício. Não há mais sacrifício, não há mais cordeiro para ser sacrificado, porque Jesus, ele foi o último sacrifício no Calvário. E eu falo para ti,
O Calvário foi o último altar de sacrifício. Então não existe mais um sacrifício pelo pecado do homem. Porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito, foi um sacrifício único, foi um sacrifício que não precisa se repetir. Então eu falo para tu nessa noite, meu amado, eu falo para você, apenas aceita o sacrifício de Jesus no Calvário, porque o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito. Eu falo para ti, teve um que morreu pelos seus pecados. Teve um que morreu para te libertar da condenação eterna. E esse foi Jesus Cristo. Jesus, meu amado, ele foi cuspido. Jesus, ele foi humilhado. Jesus, ele foi arrastado. Jesus, ele foi levado até o madeiro. Por causa do pecado dele? Não, meu amado. Por causa do pecado da humanidade. Por causa do meu e do seu pecado. Lá no Calvário, Jesus, ele pingou até a sua última gota de sangue. Jesus, ele sofreu até a morte de cruz. Jesus, ele não recebeu uma coroa de ouro, uma coroa de prata. Jesus, ele recebeu uma coroa de espinho para a humanidade. Ele levou a coroa de espinho, ele se humilhou e até a sua última gota de sangue para salvar a mim e salvar a você. Mas é uma mensagem que muitas vezes a gente não importamos. É amor, meu amado. Jesus, ele te amou. Jesus, ele te amou de uma tal forma que ele entregou o seu corpo, ele entregou, ele morreu para salvar a mim e a você. Aleluia. O sacrifício de cruz. Aleluia. Onde a palavra nos diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, ele se fez maldito por ti. Jesus, ele levou a maldição sobre ele por ti, porque eu e você estávamos condenados sem Cristo. Mas Jesus, ele veio morrer para salvar toda a humanidade. Quem, pastor, que ele veio salvar? Todo aquele que nele crê, todo aquele que nele confessar o teu santo e glorioso nome. Meu amado, Jesus, ele está voltando. E sem Jesus Cristo você não tem a salvação. Jesus Cristo no Calvário, ele venceu a morte, ele venceu Satanás e seus principados. Através do sangue de Jesus Cristo, nem a morte pode parar Jesus. Sabe por que eu me alegro pregar esse evangelho somente o sangue de Jesus? Porque a palavra nos diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Cristo Jesus. Aleluia! O qual é Cristo Jesus. Meu amado, eu quero falar para ti através dessa palavra. Jesus, Deus, ele não enviou a religião para te salvar. Deus, ele não enviou um pregador. Deus, ele não enviou um pastor. Deus não enviou a religião evangélica. Deus, ele não enviou o catolicismo. Deus, ele não enviou religião. A palavra vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, o Filho unigênito, para salvar todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não se limite numa religião. Não se limite nisso aqui, se limita naquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, meu amado. A religião, ela condena. A religião, ela mata. Mas Cristo, ele salva. Cristo, ele liberta. A religião causa divisão. A religião causa uma briga, a religião causa uma confusão, mas Cristo, ele traz a salvação, ele traz a vida eterna. E a palavra do Senhor vai dizer, meu amado, que ele levou sobre ele todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Jesus vai dizer: ó, eu sou o caminho, ele é o caminho da salvação. A palavra vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Não existe outro. Não existe outro Salvador da humanidade. O Salvador é Cristo Jesus. O último sacrifício pela humanidade. Era necessário repetir o sacrifício de animais.
Era necessidade de derramar o sacrifício de animais mais uma vez. Mas Cristo, Ele veio derramar o seu sangue uma única vez para salvar a humanidade. Você acha pouco alguém morrer por ti? Pensa nessa noite, você é digno de alguém morrer por ti? Eu não sou digno. Eu não sou digno. Mas Cristo, Ele nos amou. E eu falo para ti nessa noite, a sua única oportunidade é Jesus Cristo. Se você perder essa oportunidade, meu amado, já era. Não há uma reencarnação, não há outro corpo que vem nessa terra. O único corpo que veio salvar, libertar, foi Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer em Êxodo 12, versículo 5, o animal escolhido deve ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito nenhum. É sem defeito nenhum. Jesus, Ele veio morrer. Jesus, Ele não tinha defeito. Jesus, Ele não merecia sofrer daquele jeito. Jesus não era para ser crucificado daquele jeito. Ele foi pelo meu pecado. Ele foi por causa daquele ladrão que estava à direita ou à esquerda. Mas sabe qual é a diferença? É a diferença que o ladrão, ele reconheceu que ele precisava de Jesus Cristo. Ele necessitava de Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer em 1 João 29, quando João viu Jesus vindo, ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eis aí aquele prometido, aquele que veio salvar a humanidade. Glória a Deus, Ele veio salvar a humanidade. Eis o Cordeiro de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Jesus Cristo, Ele se sacrificou. Deus, obrigado, Senhor Jesus. Sem Cristo você não tem a salvação. Sem Cristo você é condenado, você é réu confesso. Sem Cristo você vai para o inferno. Sem Cristo você já é condenado. Porque só Cristo que nos livra do inferno. Só Cristo que nos livra das garras de Satanás. Só Cristo que nos livra do espírito maligno. Só Cristo que nos livra da morte. Só Cristo, meu amado. Não existe outro. Eu podia falar de mim, eu não tenho a salvação. Quem tem é Cristo. Bota Cristo como centro da sua vida, da sua alma. A palavra nos diz em Hebreus 10, versículo 12. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Ele se entregou a si mesmo. Eu vou morrer pela prostituta, eu vou morrer pelo ladrão, eu vou morrer pelo mentiroso, eu vou morrer pelo aquele que está na rua, que você às vezes não dá nada por ele. Eu vou morrer por ele também. Mas há uma necessidade de crer, de aceitar e confessar a Cristo como o Senhor da sua vida, meu amado. Você tem que crer, você tem que aceitar a Cristo, você tem que confessar a Cristo. Aleluia. O homem sem Cristo, ele é cavalo de Satanás. Porque quem nos liberta das trevas é Jesus Cristo. O homem escravo só entende quando ele não conhece a Cristo. Quando ele conhece a Cristo, ele é livre. Ele nos faz livre. Livre do pecado, livre de Satanás, livre das trevas. Porque o sangue de Jesus, ele tem o poder. Não tem ninguém mais poderoso do que o sangue de Cristo. Nem acima do céu, nem abaixo da terra, nem em cima da terra. É Jesus Cristo que tem todo o domínio e todo o poder. Hebreus 10, versículo 14. Porque mediante essa única oferta, Ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados.
Através de Cristo você se torna perfeita a cada dia na presença dele. Porque ele fala, sede santos porque são teus santos. Glória a Deus. Então Jesus Cristo é aquele que veio salvar a humanidade. A morte não parou Jesus. Satanás não parou Jesus. O homem, a religião não parou Jesus. Porque Jesus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador do céu e da terra. Nada subsiste sem ele, nada é sem ele. O sangue de Cristo, meu amado, cobre os seus pecados. O sangue de Cristo te liberta do poder das trevas. O sangue de Jesus tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. E a palavra do Senhor nos diz em Éfeso 2, versículo 18: e agora, por causa de que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então nós temos acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Meu amado, eu falo para ti nessa noite. Se você tem uma religião no seu coração, tire e coloca Jesus Cristo. Se você tem um homem no seu coração, tira e coloca Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque o Senhor diz, eu vou preparar a morada, quando eu preparar eu voltarei para vós, para onde eu estiver, esteja vós comigo. Então é Jesus Cristo o Salvador da humanidade. É Jesus Cristo que pode salvar a tua alma. É Jesus Cristo que pode mudar a sua história. É Jesus Cristo que tem a salvação para a sua casa. É Jesus Cristo que tem a salvação para o seu filho. É Jesus Cristo que tem a salvação para o seu marido. É Jesus Cristo que tem a salvação para o seu vizinho. É Jesus Cristo que tem a salvação para toda a humanidade. É Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que ordenou ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. É Jesus Cristo aquele que diz, e aí Romanos 4, versículo 25, porque ele morreu pelo pecado do homem, mas ele ressuscitou para justificar o meu e o seu pecado. Você quer se justificar, meu amado? Se entrega a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele tem o poder. Se você não dá conta, fala, Jesus é o Senhor que me justifica, é o Senhor que me cura, é o Senhor que me salva, é o Senhor que me liberta, é o Senhor que me leva para o céu, é o Senhor que tem a cura, é o Senhor que pode me ajudar, é o Senhor que pode me transformar, é o Senhor que pode me levar ao céu. Não existe outro Jesus que pode, não existe outro Evangelho que salva. Quem salva é o Evangelho de Jesus Cristo. E nessa noite eu prego e falo para você, meu amado, se entrega a Jesus Cristo enquanto você pode achar, se entrega a Jesus Cristo enquanto Ele está perto, porque Jesus Cristo ele pode mudar a sua vida. Não existe ninguém que pode mudar a sua vida a não ser o sangue de Jesus Cristo. Não bota confiança em mim não, meu amado. Olha para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé do homem. É Jesus Cristo, o autor e consumador da fé do homem. Abre os seus olhos, Jesus ele está voltando. Mas ele está voltando para buscar. Se você não estiver preparado, você não sobe, há uma condenação. Mas é graça, irmão. O que é graça, pastor? Graça é apenas crer naquilo que já foi feito. Graça é apenas crer naquilo que já foi feito. O preço já foi pago. Jesus já pagou o preço. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com bens materiais. Jesus pagou o preço, meu amado. Foi pela tua última gota de sangue. Foi pela última gota de sangue que Jesus pagou o preço. Foi pela sua última gota de sangue. E Ele tem a salvação para a sua casa. E fica com essa mensagem nessa noite. Fora de Cristo não há salvação. Pastor, o que eu faço, pastor, para mim ter Cristo? Confesse com a sua boca e crê com o seu coração. Você terá salvação em Cristo Jesus.
Mas pastor, eu não sou perfeito, eu tenho que me aperfeiçoar. A perfeição quem dá é Jesus Cristo. Deixa Ele trabalhar, que todo dia Ele vai tirando um pouquinho daquilo que não pertence a Ele. Ele vai tirando a mentira, Ele vai tirando o orgulho, Ele vai tirando a sensualidade, Ele vai tirando o engano, Ele vai tirando a fofoca, Ele vai tirando a idolatria, Ele vai tirando o álcool, Ele vai tirando a bruxaria, Ele vai tirando a bebedice, Ele vai tirando tudo aquilo que não pertence a Ele. Porque quem purifica o homem é o Espírito Santo de Deus, o Consolador. O Consolador. Ele nos convence do pecado. E eu falo para ti nessa noite, igreja, não perca tempo, se alimenta da palavra de Deus. Glória a Deus. Se alimenta dessa palavra, não espera. Não espera, não brinca, porque essa palavra é ela que vai nos dar força para vencer. O soldado tem que se alimentar dessa palavra. Ah, mas eu vou para o culto, irmão. Só isso não vale a pena. Não adianta você vir só para o culto, ouvir a palavra e voltar para casa. Você tem que se alimentar, você tem que andar em adoração. Você tem que se alimentar espiritualmente. Porque a palavra nos diz que Satanás anda de redor procurando a quem possa tragar. E Paulo fala, revestida a armadura de Deus para que possa combater nos dias maus. Aleluia. Então é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Agradeço por essa rica oportunidade.